Existiam redutos de elites e redutos de pessoas que não faziam parte da elite. Pessoas que pela sua condição social eram desprezadas pela elite político-religiosa daquela época lá em Israel. A massa da elite ficava toda em Jerusalém, enquanto a massa de pobres, de pessoas humildes e desprezadas por eles, viviam na Galileia. Eu costumo brincar, falando com alguns irmãos meus, falando sobre essas coisas, dizendo que a Galileia é como se fosse a Baixada Fluminense da época lá em Israel. Porque a Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, é uma região muito desprezada pela elite do estado do Rio. É um lugar em que os prefeitos, os políticos não se importam com a população que manda e que governa. Não se importam com valas negras passando em frente à casa das pessoas. Não se importam com saneamento básico, não se importam com ruas barrentas, não se importam com o sofrimento das pessoas que têm que enfrentar a perda de móveis e outros eletrodomésticos que foram comprados com muito sacrifício e com muitas prestações para pagar. Eles não se importam com isso e ainda tem a canalice de colocarem no mapa da cidade que determinados bairros e ruas constam como asfaltados e com saneamento básico. Então Israel naquela época não era diferente. O Senhor Jesus Cristo veio num contexto social muito complicado. E ele lutou ferrenhamente contra isso. Ele continuou a luta que começou com João Batista. João Batista confrontou muitas injustiças sociais. Ele confrontou muito isso. E nós vemos isso quando ele começa a falar no capítulo 3, aí mesmo do livro de Mateus, e versículo 1 em diante, que diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Versículo 7 em diante. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10 agora. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as suas sandálias. João Batista ele começa a confrontar a elite de Israel, porque os saduceus, os fariseus, eles eram ricos, eles eram muito avarentos. E a pessoa que é avarenta, a pessoa pegada a coisas materiais, a pessoa que não quer e não tem um prazer de dividir, de ajudar outras pessoas que não possuem tantas condições materiais assim como eles. E essas pessoas, eles propagavam essas injustiças. E João Batista começa a confrontar esses homens, começa a confrontar essa elite lá em Jerusalém, quando ele veio. E Jesus Cristo continuou confrontando esses homens da mesma forma. Esses homens, eles não tinham pena das pessoas, eles se enriqueciam, e se enriqueciam cada vez mais, através da escravizando outras pessoas, fazendo com que outras pessoas viessem a padecer fome. João Batista continua falando em Lucas capítulo 3, no versículo 9 em diante, que diz assim, 10 em diante. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse:
não peçais mais do que vos está ordenado. E alguns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é semelhante esse versículo ao que nós lemos anteriormente, lá em Mateus capítulo 5. Então, Jesus ele continua desse mesmo tópico que João Batista começou, confrontando as injustiças sociais. E quando ele começa aqui em Mateus 5 a falar sobre as bem-aventuranças, ele separa uma delas para falar sobre isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Na época que o Senhor veio, queridos, existiam muitas pessoas passando necessidades, existiam muitas pessoas que eram desprezadas pela elite. Existe um exemplo de um leproso. Os leprosos eram separados dos demais, porque eram considerados pela lei mosaica como imundos. E quando eles se aproximavam de alguém, quando eles iam de encontro às pessoas sãs, eles tinham que passar por ali gritando que ele era um leproso, dizendo: eu sou um leproso. Aí vem um leproso, saiam das ruas porque eu estou chegando, eu sou um leproso. Imagine a situação. Imagine a situação. O que essa pessoa, uma pessoa nesse estado, não deveria sentir? Passando, fazendo esse tipo de papel. Mas quando o leproso se aproximou de Cristo, olha o que ele fez. Mateus capítulo 8, verso 1 em diante. E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Detalhe, esse leproso, ele se aproximou de um homem são. E a cultura judaica que se falava sobre esse tipo de pessoa, nesse estado de doença, dizia que se ele não gritasse ao se aproximar de pessoas sãs, ele era passível de juízo, de morte, por apedrejamento. Se ele chegasse perto de uma pessoa sã e não avisasse que ele era leproso e outras pessoas o vissem, ele deveria ser apedrejado. Olha que situação aqui, uma outra injustiça que o Senhor Jesus venceu. E esse homem, ele quando se aproximou de Jesus, ele não falou quem ele era e o estado que ele estava. Pelo fato de ele conhecer tudo aquilo que o Senhor Jesus já havia feito por outras pessoas, por cegos, por paralíticos, por coxos, por pessoas que já estavam mortas há 4 dias. Então ele já conhecia o histórico de luta que o Senhor tinha contra as injustiças em Israel. Porque uma pessoa cega, como aquele cego que era filho de Timeu, né, o Bartimeu, que todos conhecem, ele mendigava, porque ele não via, ele não enxergava. Como é que ele iria trabalhar? Ele tinha que sobreviver, porque ele já tinha idade, ele não tinha assistência do governo, ele não tinha assistência do reino de Israel, não tinha assistência de Herodes. Então ele tinha que mendigar para sobreviver, ele dependia das ajudas das pessoas ali. Então Jesus, ele venceu muitas injustiças e, consequentemente, esse homem leproso, ele conhecia esse histórico do ministério de Jesus Cristo. E talvez seja essa a razão pela qual ele não gritou, né, para avisar as pessoas que ele era um homem doente e que ele estava naquela situação deplorável ali de calamidade pública na terra. Porque pessoas assim eram consideradas como pessoas de calamidade, uma questão de calamidade pública. Porque pelo fato deles chegarem perante a comunidade, começarem a gritar para as pessoas correrem, porque ele era uma calamidade, né, pública, porque ele era uma pessoa doente e aquilo era contagioso, ele infringiu essa lei, ele infringiu essa tradição.
Mas ele não fez isso por acaso, porque ele sabia que estava ali diante dele um homem que era diferente,